Pessoal, nós vamos ter um momento de bate-papo. As meninas do IF levantem a mão aí, por favor. Elas vão anotar perguntas, caso alguém queira fazer. Agora, para a gente conduzir aqui de uma maneira mais dinâmica, quem é que está pela primeira vez no Encontro Técnico de Agricultura Sustentável? Levante a mão, por favor. Ok. Quem é que ainda não pratica esta agricultura? Levanta a mão, por favor. Tá. É porque através disso nós vamos fazendo as perguntas para não ficarmos falando, chovendo molhado, rezando a missa para o vigário. Tá? Que daí então a gente já entendeu que alguns ainda não conhecem, alguns estão pela primeira vez no encontro, e isso é muito bacana para a gente ter uma visão do que vamos tratando aqui. Nós vamos provocando os nossos palestrantes para essa conversa. E eu quero começar aqui com o Eduardo, desculpa, Eduardo. É que o Éder, ele também é daqueles consumidores de remineralizadores, tá? Então, como é que é? É irmão, então pronto. As meninas vão só recolher as perguntas e trazer para nós, tá? Quem quiser aí levanta a mão. Quando você estava aqui falando, o Eduardo, e o Adriano também falou muito disso, daquilo que dá certo ou que dá errado. O Adriano ainda mencionando aqui do tapinha nas costas, ou daquele que torce o nariz. Eu vi na propriedade do Rogério, acho que o segundo evento ali, ele já vinha com muita gente curiosa, e eu, como estava presente, às vezes é aquela história, a pessoa não fala para você, mas eu escutei muita gente falar assim: não, o Rogério é um maluco, Rogério não, é porque ele não dá conta de fazer a outra. Eu escutei, acho que alguns falaram isso para o Rogério. Como que é enfrentar? Porque hoje nós temos pessoas aqui que ainda não começaram. Qual que é a orientação para essas pessoas? É fazer um pouquinho para conhecer melhor. Você que esteve no Pará, o solo do Pará não é o mesmo daqui, não é o mesmo do Sul, não é o mesmo do Nordeste. Como então lá na minha propriedade eu vou começar a fazer a agricultura sustentável, eu vou começar a trabalhar estes organismos naturais? O agricultor tem uma grande vantagem, que é ter ciclos que são relativamente curtos e que podem ser repetidos muitas vezes. Com isso, a velocidade do aprendizado é muito alta. Com um pouco de bom senso, é muito fácil testar. É muito fácil cada agricultor se transformar também em um pesquisador. Não estou falando no rigor científico nem nada, mas o que você precisa sempre é testar. Às vezes, começar eliminando o tratamento químico da semente é um bom começo, até porque quando você faz isso, a qualidade da germinação é melhor, as plântulas vão ficar muito mais robustas, a qualidade da raiz melhora. Você começa aos poucos fazendo isso. Até, como a gente fala, até virar a chave, virei a chave. Quer dizer que tudo que eu estou fazendo, a gente pode perceber isso na evolução que o Adriano descreveu. Então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, acreditar em si, trabalhar com os parceiros em rede, trocar informação, perguntar e testar. Começa pequeno e vai fazendo de forma segura. Bom, já tem perguntas aqui, eu quero ainda também trazer outras perguntas, mas já vamos fazendo. Adriano, para você aqui, utilizou plantas de cobertura ou rotação de cultura para alcançar esses resultados? A gente começou com a plantas de cobertura, um mix de plantas de coberturas, e a gente tirou a safrinha e colocou as plantas de cobertura. Então nós deixamos de fazer uma safra.
mas não deixamos um ano inteiro descansando aquele talhão, por exemplo. E a ideia é fazer isso como o Zecão faz lá na propriedade dele. Criar uma metodologia para que 15%, 10% da sua propriedade, né? E aí cada um tem que avaliar a sua, cada um avalia o que pode deixar, a porcentagem, e fazer com que isso rotacione. E aí você vai ter ali 3, 5, 7 anos, cada talhão receberá esse mix de planta de cobertura. A gente faz uma porcentagem da área assim. Rogério Zarte está perguntando, está pedindo para você falar mais, da interação das armadilhas e do BRICS ali. Como é que foi esse trabalho? Sim. A questão das armadilhas surgiu porque a gente queria quebrar ciclos e seria como uma zona de amortecimento inicial para aquelas mariposas que vinham de fora, né? Para que elas não... a gente conseguisse eliminar o máximo de mariposas antes de que elas adentrassem os nossos talhões. Esse foi o primeiro ponto. Como que a gente determinou isso? Pelo voo da mariposa. 800, 600 metros, depende de vento. Aí o que a gente pensou? Na linear, 300 em 300 metros. Poderia ser um pouco mais? Sim. Como eu queria criar uma zona de amortecimento e era o primeiro ano, eu optei por colocar mais armadilhas. E na horizontal, no máximo 800 metros. Então, existem talhões que quase 2.000 metros de distância na horizontal entre eles. E aí tinha os carreadores no meio. Então, a gente fez no entorno de toda a fazenda e nos carreadores centrais. E a gente fez essa metodologia. O Grau BRICS, o que a gente fez? Nos foi passado, o professor José Luiz Garcia, que seria um parâmetro para a gente medir qual a evolução dos nossos talhões. Seria referência. E aí eu comprei os medidores da Horiba, só que eles não tinham referências que servissem de base para a área de grãos. Então a gente determinou esses 144 pontos de amostragem para criar as nossas próprias curvas, para que na safra que vem eu consiga inserir o grau, as aplicações de acordo com o BRICS. Como assim? A nutrição foliar, os elementos, os micro elementos que a gente aplica via foliar, tem a capacidade de aumentar o nosso BRICS. E aí depende de cada etapa, de cada momento. E a gente pensou em fazer essas aplicações, pegar aquela dose cheia que a gente fazia e dividir alguns em 3, alguns em 4. Quando a gente fez isso, a gente percebeu que o BRICS veio aumentando gradativamente. Só que o BRICS, ele não é uma constante, ele sempre está subindo e descendo. Qual que é o número chave para nós? Para nós pararmos de termos problemas, por exemplo, com sugadores, que é o nosso caso lá de não fazer aplicação para percevejo. A partir de 10, ali você já não tem problema. Só que mastigadores, você precisa alcançar ali 11, 12, 14. E como fazer isso? Aí entram as pulverizações e a interação com a parte do sistema que ali que é o solo. Nós precisamos que esteja tudo funcionando ali embaixo para que a planta ali com seus exudatos promovam aqueles micro-organismos que lhe interessam para que forneça energia no final das contas para ela. E esses elementos, e aí entra os remineralizadores para proporcionar umas ferramentas mais robustas. E aí lá no final, quando você consegue atingir um BRICS de 10, 12, de média, por exemplo, um talhão de 111 hectares, nós temos 11 amostras. Então não é uma amostragem de grau BRICS 14 que vai me satisfazer, eu preciso da média. E que durante todos os 118, 113, 114 dias do ciclo, ela consiga fazer isso. Então, assim, nós criamos essa curva esse ano. Vocês viram que eu nem apresentei, porque eu ainda estou montando isso. E para o ano que vem vai servir de base para as próximas aplicações. Nós estamos entendendo na prática como é que funciona para aplicar melhor. Ok. Eu acho que eu vou ter que fazer armadilhas no meu jardim lá na TV. Porque as mariposas estão por lá e pelo menos 3 tipos distintos de lagartas.
Uma preta que adora a minha... Eu faço o jardim da vovó. Aí tem uma preta que está destruindo a cidreira em folha. O Ora Pro Nobis eu consegui achar, é uma maior, ela é longa. E tem uma que vai no boldo, ela come o tronquinho dele. E as mariposas estão por lá, dando ar da graça. Aí tá difícil, eu falei, vou castrá-las para ver se assim vai funcionar. Olha, o João Paulo, ele está parabenizando o nível da apresentação. O Eduardo tá perguntando para o Eduardo, porque não é toda matéria orgânica que os fungos comem. É que o fungo acaba tendo habilidade, né, pelo seu sistema enzimático, né, de trabalhar com um tipo de composto orgânico que são as ligninas. Então, se você quer ter fungo no teu solo, você tem que aumentar o aporte de ligninas. E, portanto, isso vem de algumas plantas de cobertura. O talo do milho também tem uma quantidade razoável de lignina. E é bom ter lignina porque significa não só permitir o aumento de fungo, mas também ter matéria orgânica que é mais, a gente chama recalcitrante, que não é tão facilmente atacada pelas bactérias. E nesse caso, as minhocas fazem algum trabalho com a matéria orgânica? A minhoca, ela come terra, mas ela não se alimenta do solo, da terra, né, da parte mineral. Ela, na realidade, se alimenta dos micro-organismos. Então, quando tem minhoca, você tem duas informações importantes. Primeiro, tem micro-organismo suficiente para alimentar a minhoca. Segunda informação fundamental, não tem veneno porque as minhocas são muito sensíveis a veneno. Olha que incrível, quando surge minhoca, você tem que botar lá um prêmiozinho, dizer, isso aqui significa muito. Então entra um selo ali, né? Estão me avisando aqui que está acabando o tempo. O Júnior, de Capinópolis, Minas, ele está te perguntando, Eduardo, se aquele slide do pé de soja com o pó de rocha lá na linha e no sulco, você sabe a quantidade de pó de rocha e se é uma plantabilidade, como é que foi? Não, se é planta do solo, se tem uma análise desse solo da propriedade. Não, eu não tenho os detalhes. Quem apresentou isso está aqui, pode depois falar a respeito. Mas, na realidade, foi aplicado tanto pó de rocha na linha quanto em área total. É um pó de rocha que está sendo testado lá em Mato Grosso e a condição de resposta foi extraordinária. Aí precisa entender por que essa resposta aconteceu. No teste, alcançou mais de 80 sacos de soja por hectare. Adriano, quais os produtos que você usa, o nome das cepas, para lagarta e percevejo? Rápido. Lagarta e percevejo? Isso. Lagarta, Bacillus thuringiensis, percevejo. A gente utiliza Cromobacterium. Tem algumas outras, mas como é rápido, vai só essas. Tá, aqui eu não sei, eu acho que é para você. E os foliares, na soja e no milho? Aí, pessoal, vocês pegam a tabela periódica e na soja a gente não tinha níquel. Aí no milho a gente acrescentou. Praticamente todos. O Lucas Grilo está perguntando, e o manejo de herbicida, muda? O manejo de herbicida, sim. O que acontece? A gente tentou diminuir o máximo, né, a dose, principalmente de glifosato. E a gente vem conseguindo sair de 8 alguma coisa hectareano para 5, quase 6. Ainda somos dependentes. Existem ferramentas. Eu que ainda não... ainda estou tentando finalizar outras para entrar nessas. Olha, ainda tem pergunta aqui. E é o seguinte, nosso tempo está esgotado. Temos um jantar, todos estão convidados. Amanhã, às 8 da manhã, pontualmente, nós estaremos aqui com mais palestras. E aqueles que fizeram perguntas e a gente não teve tempo de passar, eu oriento que vocês cerquem esses rapazes ali no jantar e façam as perguntas, explorem. Aqui é o lugar de fazer essa boa exploração, como o reitor disse,
de fazermos essa... É para usar mesmo, senhores. E o conhecimento que não é compartilhado, ele não tem razão de ser. Muito obrigada a todos, tenham uma boa noite, um bom jantar e até amanhã às 8 da manhã.